Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Bem, nós abrimos o ano de 2019 com o episódio 117, exatamente com o material do Batman, que era o encadernado A Corte das Corujas. E agora fechamos o ano, nesse especial de Ano Novo, indicando um top 5 do Homem-Morcego, em comemoração aos 80 anos do personagem. Seria muito fácil indicar aqueles materiais super comentados, como Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1 ou Batman Asilo Arkham. Mas eu resolvi fazer um outro caminho e apontar materiais que são tão bons e que raramente são lembrados nessas ocasiões. Então, para iniciar a lista, nós temos aqui Gotham City, 1889, um conto de Batman. Essa aqui é uma edição em capa cartonada, que foi a primeira publicada no Brasil, em junho e julho de 1990, e ela foi publicada originalmente em A Tale of the Batman, Gotham by Gaslight, em 1989. Ela tem roteiro do Brian Augustine, com desenho de Mike Mignola e arte final de P. Greg Russell. Essa história aqui, ela se passa numa época alternativa chamada Terra 19, e crimes idênticos aos cometidos pelo Jack Estripador acontecem em Gotham. Batman investiga o caso e se depara com o próprio Jack, que é um amigo da família do tempo que seus pais ainda estavam vivos. E o Jack ele se envolve com a Martha Wayne, tenta se envolver, e como ele é recusado, ele a mata, e também o seu esposo. Depois ele foge para Londres e inicia sua jornada macabra. Mais tarde, ele volta a Gotham e continua a sua matança. E é exatamente aqui nesse clima um tanto noir que esse nosso material merece uma leitura bastante atenta. É um material interessantíssimo que teve uma edição aqui, publicada recentemente pela Panini, em setembro de 2018. Saiu uma edição capa dura. Tá aqui, ó. Esse é um material que vale muito a pena. Esse aqui é o original de 1990, publicado aqui pela Abril. Bom, nosso segundo material é o Sina Macabra. Esse material foi publicado originalmente de 3 de novembro de 2000 a janeiro de 2001, né? As edições de 1 a 3 foi uma minissérie publicada originalmente lá fora, e ela saiu aqui também pela editora Mitos entre agosto e outubro de 2003, também numa minissérie. E saiu aqui nessa edição capa dura, edição 42 da DC Comics, coleção de graphic novels da editora Eagle Moss, saiu aqui em junho de 2017. Nós temos aqui o roteiro de Mike Mignola com desenhos de Troy Nixer. Essa história aqui, ela é inspirada nos contos de H.P. Lovecraft, o grande escritor de histórias de terror, né? E no início lembra o conto Nas Montanhas da Loucura. Ele adapta personagens da série do Batman numa roupagem mais dark, com papéis um pouco diferentes daquelas que nós vemos tradicionalmente nas histórias do Homem-Morcego. Também aqui no início, nós temos o Bruce Wayne navegando pelo Ártico, onde ele e os membros da sua tripulação encontram uma gigantesca criatura congelada numa caverna. Aqui nós estamos no ano de 1928 e o Wayne está retornando a Gotham City depois de ficar 20 anos nessa cruzada para descobrir a fonte de uma maldição que resultou na morte dos seus pais.
Ó, podemos ver aqui que o traje do Batman é bastante antigo, assim como toda a cidade. Esse material é um material bem interessante. E outros personagens aqui dão as caras também, como o Arqueiro Verde, o herói demônio Etrigan, né? Criação do imortal Jack Kirby. E alguns deles dão a caracterização que lembra os personagens do Lovecraft, como o Ra's al Ghul, que aqui nessa história está bem parecido com o árabe louco que criou o Necronomicon. Estranho esse nome. Então aqui, ó, acabou de passar aqui pelo Etrigan. E é uma HQ, como vocês podem ver aqui, com uma cara bem de literatura pulp. Olha o traje do Batman aqui. Muito interessante esse material. Também vale muito a pena dar uma conferida. Bom, em seguida, nós vamos passando aqui para o clássico que eu já citei lá no nosso primeiro episódio do ano, que eu tinha falado antes, que é o Corte das Corujas, né? Com o roteiro do Scott Snyder e desenhos do Greg Capullo. Esse material que foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos entre 2011 e 2012, em Batman 1-7. Esse encadernado aqui saiu em dezembro de 2014 pela editora Panini. Lembrando a vocês que esse arco aqui é o início do Batman na fase Novos 52. Então vamos dar uma conferida aqui. Isso aqui vai ser uma passagem rápida, porque esse material aqui ele já foi mostrado num episódio feito só para ele, como eu já citei. E aqui logo de início nós vemos o Batman lutando com alguns vilões que foram soltos do asilo Arkham. E na sequência ele encontra o Coringa, que o ajuda. Está aqui ele lutando ao lado do Coringa. Ele o ajuda nessa luta contra os vilões. E logo em seguida nós vamos ver que esse não é o verdadeiro Coringa. Ok? Vou só dar esse toque. E no meio dessa trama, nós temos uma investigação para descobrir o policial traidor que havia libertado os vilões. Também temos uma figura vestida de coruja, que se intitula o Garra, que surge para ameaçar Bruce Wayne de morte, em nome de uma organização secreta conhecida como a Corte das Corujas. Então esse aqui é o nosso primeiro arco aqui do Batman no 952, que já é considerado um clássico das histórias do Homem-Morcego. Isso aqui é um material que realmente vale a pena você ter na sua coleção. Ok? Vamos passar para o próximo, que é exatamente o Batman e Robin Duas Caras. Também um arco apresentado aqui nos Novos 52. Foi publicado originalmente em Batman and Robin de 23 a 28 de 2011, com roteiro de Peter Tomasi e desenhos de Patrick Gleason. Esse material aqui, como eu já disse, é dentro da fase 952 e foi compilada nessa edição capa dura da Panini, que foi lançada em setembro de 2017. É um material também que merece uma boa conferida. E aqui nós temos mais ou menos a origem, ou seja, uma nova origem, né? Uma nova roupagem para a origem do Duas Caras. Que quando a criminosa responsável pelo ataque que transformou o Raven Dent nos Duas Caras retorna a Gotham City para acertar alguns negócios acabados, o Batman se torna um improvável mediador entre os dois. E aqui ocorre uma explosão de violência de proporções bíblicas, um espetacular conto que revela o verdadeiro âmago de um dos mais afamados adversários do Batman, que é exatamente o complexo Duas Caras. Então aqui nós temos esse arco interessantíssimo, que vale muito
a pena. Aqui, ó, duas caras aqui numa cena de depressão. E temos todo um tratado psicológico do personagem exatamente nessas páginas aqui. Ok? Mais um material. Esse material que depois eu vou detalhar ele melhor num vídeo próprio. E para fechar o nosso Top 5, nós temos Cavaleiro das Trevas, A Última Cruzada, com o roteiro do Frank Miller e do Brian Azzarello, desenho do John Romita Jr. e arte final de Peter Steigold. Foi publicada originalmente em The Dark Knight Return, The Last Crusade, em 2016 e foi lançado aqui pela Panini em agosto do mesmo ano. Essa edição aqui é uma edição única que mostra o que aconteceu com o Homem-Morcego antes do seu retorno nos Cavaleiros, no Cavaleiro das Trevas. Aqui é revelado como o bem preparado Jason Todd foi parar nas mãos do Coringa, gerando daí a tragédia que nós conhecemos como Morte em Família. Aqui, ó, nós temos aqui todo um treinamento aqui do Jason Todd. E conta aqui exatamente o que aconteceu antes dele cair nas mãos do Coringa, que aqui está cada vez mais insano. Essa HQ também conta com a participação da Mulher Gato, que é a Selina Kyle, do Crocodilo e da Era Venenosa. Nós já tivemos também um episódio relacionado a esse material aqui, que vale muito a pena você dar uma conferida. Esse material aqui traz um Coringa beirando a loucura e a psicopatia nunca apresentada numa HQ. Então aqui é uma versão mais fria e calculista desse insano personagem. Vale muito a pena. É um trabalho altamente recomendado para os fãs do Batman. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. E o canal indica esses 5 materiais não apenas como uma alternativa de leitura do Homem-Morcego, mas também para ampliar o nosso conhecimento com relação ao personagem. E aqui o Almanac HQ se despede do ano de 2019, desejando a todos vocês um feliz 2020, com muita saúde e prosperidade. E que no ano que vem a gente continue junto, ok? Um forte abraço a todos. Valeu!